Parte 17. Guerra da Libertação Paranormal, o crepúsculo dos heróis. A aparente derrota em Jaco não quebrou a Liga dos Vilões, a transformou. Como um vírus se adaptando, eles se fundiram com células remanescentes do Shia Saikai, fanáticos anti-Kirk e dissidentes marginais, formando uma nova e monstruosa coalizão, o Exército de Libertação Paranormal, ELP. Seu líder não era mais apenas Tomura Shigaraki, era uma trindade sombria. Shigaraki, agora com seu corpo modificado e seu Kirk Dekai amplificado ao extremo. Dabi, revelado publicamente como Touya Todoroki, o filho perdido de Endeavor, cujo ódio pela instituição heróica era uma chama azul consumidora, e um novo e misterioso estrategista, Skeptic, um gênio da informação que havia corrompido as redes de comunicação e logística do país. Sua declaração de guerra não foi um vídeo, foi um ato. Um ataque coordenado e simultâneo a 10 cidades principais do Japão, incluindo Tóquio, Muzutafu, Ozu e Kyoto. Eles não atacaram apenas com força bruta, mas com subversão. Skeptic hackeou sistemas de energia, água e telecomunicações. Dabi incitou revoltas públicas, expondo a hipocrisia de heróis e a corrupção na comissão. E Shigaraki simplesmente caminhava, tocando o chão, e vastas áreas da cidade se desintegravam em pó, junto com qualquer um que estivesse nelas. Foi o dia da ruína. O sistema heróico, já tensionado, começou a rachar. Heróis profissionais foram sobrecarregados, desmoralizados pelas revelações e pela escala do caos. A sociedade desmoronava. A UA tornou-se uma fortaleza e um quartel-general de emergência. Todos os alunos, agora graduados ou não, foram convocados. A comissão, em pânico, decretou o estado de emergência nacional e concedeu autoridade total de operação à UA e aos heróis leais. Na sala de comando central da UA, o diretor Nezu, Almigt, como consultor, Endeavor, Bastianist, e Djeshot, os principais professores, reuniam-se com os líderes das classes. Izuku Midoriya, Superboy, estava entre eles, seu rosto uma máscara de concentração absoluta. A confiança serena ainda estava lá, mas agora era temperada pela gravidade do genocídio que se desenrolava nas telas ao redor. Eles estão nos dividindo, nos desmoralizando e nos destruindo fisicamente, tudo ao mesmo tempo, analisou Nezu, suas patinhas unidas. Skeptic controla a narrativa. Dabi destrói a fé. Shigaraki destrói a realidade. É uma estratégia de 3 frentes. Não podemos combatê-los em todas as frentes igualmente. Temos que priorizar. Endeavor, suas cicatrizes parecendo mais profundas, falou com voz rouca. Shigaraki é a ameaça existencial. Se ele continuar, não restará nada para salvar. Ele deve ser parado. Custe o que custar. Almigt concordou, seu olhar pesado. Mas ele não está sozinho. Dabi está incendiando os centros de evacuação. Skeptic está desviando suprimentos médicos. Se focarmos apenas em Shigaraki, o país queimará pelas bordas. Todos os olhos se voltaram para Izuku. Ele não era o mais experiente, mas era o mais poderoso. E sua opinião estratégica, moldada por Nirei, Almigt e Endeavor, valia ouro. Izuku estudou os mapas, os fluxos de dados, as imagens de destruição. Sua mente, acelerada pela adrenalina e pelo oniforal, processava informações em uma velocidade sobre-humana. Eles são uma trindade, mas não são iguais, ele disse, sua voz calma cortando a tensão na sala. Skeptic é o cérebro. Dabi é o coração intoxicado. Shigaraki é o punho. Se pararmos o cérebro, o corpo fica descoordenado. Se pararmos o coração, o ódio perde seu ícone. Se pararmos o punho, a destruição para, mas a doença continua. Ele apontou para o mapa de Tóquio, onde Shigaraki estava, sua marcha de Dekai marcada por um rastro de destruição em direção ao centro governamental. Shigaraki é a prioridade existencial, como Endeavor disse. Mas não podemos chegar até ele com Skeptic controlando todos os sensores e comunicações, e Dabi criando caos nos nossos flancos. Precisamos de um ataque em 3 ondas, quase simultâneo. Ele delineou seu plano. 1. Onda de silêncio.
um time de infiltração e contra-ataque cibernético, liderado por Meiatsumi, suporte, e alunos com quirks de camuflagem e tecnologia, atacaria os servidores principais de Skeptic. Seu objetivo: tirá-lo do jogo, mesmo que temporariamente, restaurando comunicações e desmascarando sua propaganda. 2. Onda de contenção. Um time de poder e resistência, liderado por Endeavor e incluindo Shoto Todoroki, Bakugo e Kirishima, engajaria Dabi e suas forças. O objetivo não era necessariamente derrotar Dabi, uma luta emocionalmente carregada e perigosa, mas contê-lo, impedi-lo de expandir seu caos e, idealmente, forçar um confronto que expusesse sua dor ao público, transformando o monstro de volta em uma vítima, minando a narrativa do Elp. 3. Onda de confronto. O ataque principal. Izuku lideraria um time de elite de mobilidade e poder concentrado, incluindo Mirio Togata, que, mesmo sem Kirk, era um tântico brilhante, Ida, velocidade, Tokoyami, poder em áreas escuras, e Uraraka, suporte tático, para alcançar e enfrentar Shigaraki diretamente. E arriscado, admitiu Izuku. Divide nossas forças. Mas reagir às suas três frentes separadamente nos desgastaria ainda mais. Este plano ataca as três ao mesmo tempo, forçando-os a se defenderem, não apenas atacarem. Houve hesitação, mas a lógica era sólida. Nezuo aprovou. É o melhor que temos. Que os deuses, ou o que quer que ainda exista, tenham piedade de nós. A onda de silêncio foi a primeira a se mover. Enquanto os combates rugiam nas ruas, Atsumi e seu time, escoltados por heróis da Edgeshot Agency, infiltraram-se em um centro de dados disfarçado. Foi uma batalha silenciosa de bytes e quirks de desativação. Quando Skeptic percebeu, já era tarde. Seu domínio sobre a informação rachou. De repente, os cidadãos em seus abrigos viram não apenas a propaganda do Elp, mas também transmissões dos heróis, coordenando resgates, mostrando a verdade. A narrativa começou a mudar. A onda de contenção encontrou Dabi nos escombros de um shopping center que ele transformara em sua pira pessoal. Endeavor enfrentou seu filho, não com fúria, mas com uma dor tão profunda que parecia esfriar as chamas azuis de Dabi por um instante. Toya, a voz de Endeavor estava quebrada. Esse nome morreu comigo no vulcão. Dabi rugiu, mas seu ataque perdeu um pouco de sua ferocidade cega. Enquanto Endeavor e Shoto, cujo conflito interno era uma tempestade silenciosa, travavam um duelo agonizante de fogo e gelo contra Dabi, Bakugo e Kirishima mantinham os capangas afastados, resgatando civis presos. A cena, transmitida para o país, não era de um vilão monstruoso, mas de uma família despedaçada, um drama humano de proporções trágicas. O coração intoxicado do Elp começou a sangrar simpatia pública inadvertida. Enquanto isso, a onda de confronto avançava como um raio através da cidade devastada. Shigaraki estava no Parque Ueno, transformando o espaço verde histórico em um deserto de pó cinzento. Seu poder havia crescido assustadoramente. Ele não precisava mais tocar coisas diretamente. Uma aura de Dekai se espalhava a partir dele, decompondo tudo em um raio de dezenas de metros. Mirio, mesmo sem seu Kirk, liderou a abordagem tática. Ele tem um alcance. Não podemos nos aproximar pelo chão. Ida, Uraraka, padrão de dispersão. Tokoyami, crie cobertura. Midoriya, você sabe o que fazer. Izuku sabia. Shigaraki era a antítese de tudo que ele representava. Enquanto um criava e protegia, o outro apenas destruía. Mas força bruta era inútil. Chegar perto o suficiente para um golpe significava ser desintegrado. Precisamos sobrecarregar a regeneração e a capacidade de processamento do seu Kirk, disse Izuku, seus olhos analisando a aura de Dekai. Ele está desfazendo matéria constantemente. Se inundarmos a área com algo que exija um tipo diferente de resposta, podemos criar uma abertura. Ele deu as ordens. Tokoyami libertou Dark Shadow em sua forma mais poderosa, mas não para atacar Shigaraki diretamente. A sombra gigantesca começou a envolver a área em uma escuridão profunda, não de matéria, mas de ausência de luz, um conceito que o Dekai de Shigaraki, focado em matéria física, não desfazia tão facilmente.
Ida, usando recipientes fornecidos por Uraraka, agora um especialista em logística de batalha, correu em círculos supersônicos ao redor da zona escura, criando um muro de vento comprimido que começou a sugar o pó da desintegração, limpando o campo. E então, Izuku agiu. Ele voou alto acima, concentrando-se não em Shigaraki, mas no ar ao seu redor. Usando seu super sopro combinado com um foco preciso de sua visão de calor, ele não atacou. Ele transformou. Ele super resfriou o ar em pontos específicos ao redor de Shigaraki, criando instantaneamente blocos de gelo de ar sólido, de densidade extrema, que caíam sobre a aura de Deikai. O Deikai de Shigaraki funcionava, desfazendo o gelo, mas era um tipo de matéria diferente, mais densa, mais fria. Consumiu uma fração extra de seu poder e atenção. Enquanto Shigaraki estava momentaneamente ocupado desfazendo a chuva de gelo de ar, Mirio, que memorizara o terreno antes de escurecer, guiou Izuku por um caminho seguro através da escuridão, um corredor momentâneo onde a aura de Deikai estava ligeiramente enfraquecida pelo esforço concentrado. Foi a abertura de um segundo. Izuku mergulhou. Ele não usou um soco. Ele usou o que aprenderá com Gran Torino e Niete. Precisão e significado. Ele canalizou o Oniforal não em força, mas em um campo de energia de contenção pura, semelhante ao que usou em Overall, mas mais refinado. Uma bolha dourada esverdeada de força absoluta se formou em torno de seu punho. Ele atingiu Shigaraki não no corpo, mas na aura ao seu redor. O impacto não foi físico, foi conceitual. O campo de Izuku colidiu com o campo de Deikai de Shigaraki em um nível quase fundamental. Houve um silêncio ensurdecedor, então um clarão de luz branca que dissolveu a escuridão de Tokoyami. Quando a visão voltou, Shigaraki estava de joelhos, sua aura de Deikai desaparecida, suas mãos rachadas e fumegantes. Ele olhou para suas mãos, depois para Izuku, com uma expressão de puro ódio e confusão. Como, você? Porque seu poder é sobre o fim, disse Izuku, ofegante, o campo de contenção ainda pulsando em suas mãos. O nosso, é sobre o que vem depois. E sempre haverá um depois. Nesse momento, a vitória da onda de silêncio se fez sentir. As comunicações voltaram. Uma transmissão ao vivo mostrou Endeavor e Shoto, feridos mas de pé, com Dabi inconsciente e detido entre eles, sua máscara de ódio quebrada, revelando o rosto de um jovem queimado e perdido. A imagem do herói número 1 saudando sua dívida de sangue, dolorosa mas redentora, varreu o país. Shigaraki, vendo seu coração, Dabi, silenciado e seu cérebro, Skeptic, comprometido, soltou um grito de fúria derrotada. A batalha ainda não estava totalmente ganha, capangas ainda lutavam, o país estava em ruínas, mas a trindade do Elp estava quebrada. A Guerra da Libertação Paranormal não terminou naquele dia. Levou semanas para suprimir os focos de resistência, meses para começar os esforços de reconstrução. Mas a Batalha de Ueno, como ficou conhecida, foi o ponto de virada. Foi o dia em que a próxima geração de heróis, liderada por Superboy, não apenas enfrentou a escuridão, mas a desmantelou estrategicamente, atacando não apenas sua força, mas sua narrativa e sua alma. Izuku, no final, não se sentiu triunfante. Sentiu-se exausto, triste pelas vidas perdidas, pelas cidades destruídas. Mas também sentiu uma centelha de esperança. Eles haviam vencido, juntos. Como uma classe, como heróis, como uma sociedade que, mesmo fraturada, escolheu se reconstruir. De pé entre os escombros do Parque Ueno, olhando para o nascer do sol que começava a surgir através da poeira, Izuku Midoriya entendeu. O legado de Alminis não era sobre ser um pilastro solitário. Era sobre inspirar outros a serem pilares também. Ele, Superboy, não era um novo sol solitário. Era a primeira e mais brilhante estrela em uma nova constelação de heróis, uma que iluminaria a noite não com um único feixe, mas com uma rede de luz indestrutível. O crepúsculo dos velhos heróis havia passado. O amanhecer de uma nova era, uma era de heróis, havia começado.